Olá, gente, bom dia. Bom, continuando nossa aula, só fazendo uma recapitulação bem rapidinha, nós estamos falando sobre as rochas, mas nós já falamos sobre um pouquinho do solo, o que acontece com o solo, o que a gente consegue descobrir com essas rochas lá na página 244. Passando, falamos sobre rochas magmáticas na página 246. Passando para rochas sedimentares, 247. Fósseis na 248 e terminando na 249. Agora nós começamos com a segunda parte das rochas, que é o que falta das rochas metamórficas, tá? Tá aqui. Rochas metamórficas. Eu estou na página 250 do livro de vocês, onde diz lá em cima que a estátua do Cristo Redentor, uma importante atração turística e mundial, é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno. Essa estrutura é encontrada no Morro Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro. Falando só um pouquinho do Cristo. Agora para sublinhar. Essa construção é feita de concreto armado revestida por uma rocha chamada esteatito, ou popularmente pedra-sabão, um tipo de rocha metamórfica. Então, o primeiro exemplo que nós temos de rochas metamórficas é o próprio Cristo Redentor. Inclusive, se vocês fizerem a ligação, ele é feito de pedra-sabão, a mesma rocha que Aleijadinho esculpia. Tá bom? Não foi Aleijadinho que fez que o Redentor, não. Só mesmo tipo de rocha. Continuando, condições extremas. Agora, o que é uma rocha sedimentar? Né? Uma rocha metamórfica, né? Que é condições extremas de temperatura, pressão ou atrito podem transformar algumas rochas magmáticas ou sedimentares em outro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Ou seja, já tem uma rocha pré-existente, seja uma rocha metamórfica, seja uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, esses dois tipos de rochas podem sofrer altas pressões e temperaturas ou até mesmo atrito, e no decorrer desse processo, no final desse processo, elas se transformam em rocha metamórfica, ok? São rochas pré-existentes que sofrem condições extremas de temperatura e pressão para formar uma rocha metamórfica. E como que isso acontece? Tem um esquemazinho no livro de vocês. Está escrito assim: rochas magmáticas ou sedimentares que são submetidas a grande aumento de pressão ou de temperatura sofrem alterações em sua estrutura e textura, formando rochas metamórficas. Em alguns casos pode ocorrer alteração da composição mineral das rochas também. O que está acontecendo aí no esquemazinho? Tem uma paisagem, e embaixo dessa paisagem tem uma setinha de pressão. Pressão é como se eles estivessem comprimindo essas rochas, e o calor seria a temperatura. Então, altas temperaturas, como o calor, e a pressão, que é comprimir, faz essa rocha se modificar em rocha metamórfica, ok? Nada de muito glamuroso ou muito difícil nisso aí. Agora os exemplos de rochas metamórficas, que são o mármore, que está lá embaixo do último parágrafo. Pode sublinhar só que o mármore é uma rocha que possui a coloração branca, aí agora não precisa, mas também pode ser encontrada nas cores rosa, verde e preta, de acordo com os materiais nos quais está associado. Agora sublinho de novo. Ele é utilizado na produção de esculturas e de construção civil, como por exemplo. Então, o mármore é uma rocha branca e ele é usado tanto para esculpir, fazer esculturas, tanto para construção civil. Note que a maioria das rochas são usadas para construção civil, claramente. Na próxima página, 251, nós temos a ardósia. A ardósia ela pode apresentar coloração preta, aí sublinha depois do primeiro ponto. A ardósia origina-se de atividades tectônicas sobre rochas argilosas. Como pode formar placas, ela é comumente utilizada para a confecção de pisos e telhados. Só isso precisa sublinhar. O que acontece? A ardósia ela se origina de acordo com o movimento das placas tectônicas, aquelas placas que nós temos embaixo da Terra. E essas placas vão se mexendo e junto com as rochas argilosas vão formando placas pretas. Essas placas pretas nós conseguimos retirar da natureza, do meio ambiente e fazer outras coisas com ela, como por exemplo os pisos e usar no telhado. Tá? Aí depois nós temos o tipo de gneiss. O G não se fala, tá? Se escreve gneiss.
mas acho que na verdade se fala gneiss, ou não sei se fala gneiss ou se fala gneiss. Mas esse tipo de rocha, ele era uma rocha sedimentar, tá vendo na estrutura dele na foto do livro, que ele tem diversas camadinhas, uma em cima da outra, e ele também, não tem mais nada, acho que só isso só que você saber. O gneiss era uma rocha sedimentar que está aí de várias camadinhas, mas ele também pode se originar de uma rocha magmática, como o outro exemplo que está embaixo. Agora nós falamos exatamente sobre o Pão de Açúcar, está dizendo aí embaixo. Na Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, encontra-se o Morro do Pão de Açúcar. Nele tem cerca de 396 metros de altura e é formado por gneiss. O que é uma gneiss aí? É essa pedrona aí que está ligando o bondinho ao outro, tá? Ele é um exemplo também de uma rocha metamórfica. E por que é chamado de pão de açúcar? Porque antigamente ele se assemelhava com um instrumento de carregar açúcar entre os portugueses, alguma coisa assim. Eles carregavam açúcar de um lado para o outro num instrumento que se parece com essa rocha. Aí falou, uma rocha grande, um pão de açúcar grandão, tá? Parece com pão, se parece com um antigo instrumento. Então, um pão de açúcar grandão. Agora vamos fazer o exercício da página 252. Daí o número 1. As imagens abaixo apresentam a mesma região em duas épocas diferentes. Observe-as e responda as questões a seguir. Aí tem situação A, situação B. Na situação A tem o morro e acontece muita ação dos ventos. Esses ventos vão tirando todas as rochas desse morro, todo o material desse morro e depositando na água. Está vendo que está fazendo uma passagem? Então, aí vem a letra A. Considere que a situação A ocorreu antes da situação B, que é óbvio, né? Que mudança ocorreu na superfície terrestre ao longo do tempo. O que aconteceu com isso aí? Foi justamente o que eu acabei de explicar. Aí você bate na resposta. Com o passar do tempo, o morro foi parcialmente desgastado pela ação do vento, ao mesmo tempo que houve uma deposição desses sedimentos no fundo do mar, no fundo desse corpo d'água, no fundo dessa água que está aí, ok? Letra B. Identifique o tipo de rocha que é formada em 1, 2 e 3. Está lá número 1, está na situação B. Nós vamos começar pelo mais fácil. Mais fácil é o número 3 que está ali. No caso, essa grande rocha aí é um vulcão, tá? Então, lá embaixo, no número 3, tem magma. Se é um vulcão e tem magma, a número 3 é a rocha magmática. Agora vamos passar para outro que é mais fácil. Lá no número 2, está vendo que tem uma camada, que são camadas, que a deposição foi feita em camadas? O único tipo de rocha que é feita deposição em camadas é a rocha sedimentar. Então, a sedimentar já é o número 2. E o que sobrou é o número 1, que é a rocha metamórfica, que depois daquela rocha magmática sofreu uma grande pressão e uma grande temperatura, porque era um vulcão, e se transformou em rocha metamórfica. Ok? Então fica a resposta 1, 3 e 2. Agora a letra C. Explique com suas palavras de que maneira foram formadas as camadas de rochas indicadas em 2, na situação B. Registre em seu caderno. Então no caderno de vocês vão botar página 252, número 1, letra C. E vai escrever. Como que aconteceu essa formação do número 2? Você vai botar aqueles sedimentos que antes eram provenientes do morro ou desse grande vulcão, foram se desgastando pela ação dos ventos e transportados para a água, e foram levados para a água, sendo depositados em camadas. Ok? Só essa é a resposta. Agora uma questãozinha extra. Se no meio dessas camadas houvesse um ser vivo, ele seria, daqui a milhares de anos, claro, transformado em um fóssil. Lembra de como que é a formação do fóssil? Que são as rochas sedimentares que se sedimentam e vão se depositando sucessivamente uma em cima da outra, aprisionando o fóssil, conservando. Então é isso. E agora a letra D. Como se forma a rocha indicada em 1? Aí você vai botar depois embaixo da letra C e a letra D. Você vai botar que as rochas metamórficas elas são formadas a partir da modificação de outras rochas,
causados pelo grande aumento da temperatura e da pressão, ou seja, rochas que antes eram magmáticas e sedimentares sofrem um grande aumento de temperatura e pressão e se transformam em rochas metamórficas, tá bom? Número 2 agora. O filme Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015, é conhecido por mostrar os parques onde os visitantes podem passar em contato com os dinossauros, que viveram há 65 milhões de anos no planeta. Aí tem aí a fotinha do menino lá que tomava conta do Velociraptor. Letra A agora. De que maneira você acha que os cientistas conseguiram idealizar como eram os dinossauros apresentados no filme? Aqui nós estamos falando de fósseis, tá? Então você vai entender como que os cientistas entendiam esses animais há milhões de anos atrás, mesmo sem eles já estarem vivos hoje em dia. Como que eles fizeram isso? Os cientistas, agora a resposta. Os cientistas, eles idealizaram como era um dinossauro com base no estudo dos fósseis, conhecendo sua estrutura e até mesmo seu tipo de alimentação. Tudo isso proveniente dos fósseis, por causa das rochas sedimentares. Ok? B. Diferentemente do que é apresentado no filme, até o momento o ser humano não é capaz de dar vida a seres extintos. Por apresentar situações que não são possíveis ocorrer na realidade, o filme apresenta o gênero... Não. Qual é o gênero desse filme, já que apresenta coisas que não são possíveis ocorrer na realidade? Ele apresenta o gênero de ficção científica, tá bom? 3. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Aí tem a foto de uma rocha. E essa rocha tem várias linhazinhas. Cada linha dessa é uma camada. Letra A. Em sua opinião, essa rocha é magmática, sedimentar ou metamórfica? Se eu já falei que ela tem camadas e cada linha dessa é uma camada, ela é uma rocha sedimentar, ok? Letra B. Que característica dessa rocha você observou para responder a letra A, o item A? De novo, a resposta que eu já dei, que vocês têm que associar que cada camada dessa, cada linha que está bem definido aí na foto, é uma camada de rocha sedimentar. Letra C. Esse tipo de rocha poderia conter fósseis? Sim ou não? Sim, é um tipo de rocha sedimentar. Os seres vivos ou restos deles poderiam estar aprisionados entre essas camadas de sedimentos e que foram depositados sucessivas uma em cima da outra, né? Então a resposta fica que por se tratar de uma rocha sedimentar, os seres vivos podem ficar aprisionados entre as suas camadas. Porque as camadas elas não param uma e depois vem outra só. Eles vão uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra, camadas sucessivas até formar a rocha. Número 4 agora, para a gente terminar, tá? Observe as imagens. Aí pontinho. Ligue cada imagem ao tipo de rocha que está sendo utilizado em cada situação. Primeira situação é a aplicação de calcário no solo em Guaxupé, Minas Gerais, em 2016. Segunda, uma fonte de água revestida com ardósia. Terceira, uma pia de granito. Vamos para o mais fácil. Primeiro, a pia de granito. Qual o tipo de rocha que tem exemplo de granito? Rocha magmática. Segundo, mais fácil. O que é uma ardósia? Estudamos hoje. Qual é o tipo de rocha que tem ardósia? Está até aqui. Que a ardósia é um tipo de rocha metamórfica, então vai ligar a ardósia metamórfica. E por último, que ficou por eliminação, que é a aplicação de calcário. Calcário é uma rocha sedimentar, tá bom? Então ficamos por aqui nessas duas aulas, já conseguimos responder as atividades do livro e todas as atividades que eu mandei quando a gente estava naquela semana sem fazer nada, tá? Então todas as perguntas de lá, do primeiro exercício, já foram respondidas, todas as perguntas do livro e terminamos essa parte de rochas, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!